Paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais essa manhã para consagrar a nossa vida ao Senhor, para aprender mais da palavra, para estarmos em comunhão, mesmo que de forma virtual, na verdade. Já queria explicar por que minha vozinha hoje está um pouquinho nasalada, né, com essa mudança de tempo, mudança de estação. Ontem foi o último dia de outono, né, na virada da noite para a madrugada. Nós entramos no inverno e aqueles que têm um pouquinho de alergia, né, como eu, sentem um pouquinho essa mudança de estação. Mas o importante é que nós estamos aqui através da presença do Espírito Santo, sendo fortalecidos pelo Senhor Jesus, para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Gostaria que vocês colocassem nos comentários se vocês conseguem me escutar bem, se vocês conseguem me ver bem. Amém? Só para eu ter certeza que tá ok. A vozinha vai sair um pouco nasalada mesmo, por causa da minha alergia, mas o importante é que a presença do Espírito Santo está conosco. Amém? Vamos fechar nossos olhos para poder falar com Deus, para agradecer Ele por mais esse dia e por mais esse momento. Amém? Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, por esse momento, por essa manhã, porque o Senhor Jesus está nos dando forças, ó Pai, para, ó Deus, estarmos aqui mais essa manhã de comunhão, de consagração. Ó Deus, temos a certeza que o Senhor tem uma linda mensagem a falar aos nossos corações, ó Deus. Ministra, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos perdoa, meu Pai, nos perdoa nos nossos pecados, meu Pai, do falar, do pensar, do agir, no pecado até mesmo das omissões, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos tratar essa manhã, que possamos ser renovados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, possa nos mudar, ó Pai, de dentro para fora, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra, ela tem poder, ó Deus, de nos transformar, tem poder, ó Deus, de curar, ó Pai, de salvar, ó Deus. E é através de Ti, é através da Tua presença, meu Pai. Por isso eu te peço, visita, Senhor, o lar de cada irmão, de cada irmã que está conosco nessa consagração, ó Pai. Que onde houver enfermidade, ó Pai, que possa haver cura, que onde houver, ó Deus, tristeza, que possa se transformar em alegria, ó Pai. Ó Deus, que onde houver, ó Deus, luto, que possa haver, ó Deus, a Tua presença, o Teu renovo, o Teu consolo, em nome de Jesus. Esteja conosco, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, porque nós necessitamos de Ti a cada dia. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Obrigada, irmã Isabel, irmã Dani, irmão Jairo, amém. Louvado seja Deus sobre a vida de vocês, pela vida de vocês, tá? Conseguem me ver bem, me ouvir bem? Coloca aí nos comentários para eu saber se tá tudo ok, tá bom? E eu confesso que eu estou um pouco ansiosa em relação a essa palavra, mas ansiosa de uma forma boa, porque durante a semana eu vim estudando sobre essa palavra em um ponto de vista, né? E nessa madrugada o Senhor Jesus, ele me acordou, né? E na mesma palavra, na mesma passagem, só que Deus me deu uma outra orientação. Então eu confesso para vocês que até eu estou curiosa, ansiosa para saber aquilo que Deus, ele vai ministrar aos nossos corações, porque a palavra é dele, a consagração é dele, ele faz como ele quer, a gente se prepara, né? Mas eu creio e peço para que o Espírito Santo venha conduzir conforme a vontade dele, em nome de Jesus, porque é isso que importa. Amém? Então eu gostaria de pedir você para estar abrindo a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí perto, em 2 Samuel, a partir do capítulo 21. Nós vamos ler um pouquinho para poder entender o contexto, né, da história, para a gente poder entender o que estava acontecendo na época, até porque quando nós falamos da palavra de Deus e quando nós trazemos para os dias de hoje, a gente também precisa entender o que estava acontecendo naquela época, né? E através da leitura dessa passagem de 2 Samuel 21, nós vamos conseguir entender o que estava acontecendo naquela época e nós vamos trazer para os nossos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá? Deixa eu pegar aqui a minha régua.
Vamos lá. E diz assim, a minha versão é nova NVT, né? Nova tradução de hoje, tá? NVT. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Aos poucos eu vou dando umas pausas aqui na mensagem e vou explicando, tá? Aqui tá falando sobre Davi, ele vinga os gibeonitas. O que aconteceu? Na época em que Saul, ele era rei, ele fez algo, ele quebrou a aliança que o povo de Israel, o povo de Judá tinha com os gibeonitas. E o que acontece? Essa aliança ela tinha sido feita através de Josué, ou seja, era uma aliança muito antiga. E Davi, quando ele assume o trono, né, ele vai passar por essa situação quase 30 anos depois que ele já assumiu o trono. Ou seja, não foi logo quando ele assumiu o trono que começou a ter essa seca. E durante esses 3 primeiros anos, não diz o que Davi ele fez nesses 3 primeiros anos. Nós conjecturamos que provavelmente ele tentou, com a própria força, com a própria capacidade, com os conhecimentos que eles tinham na época, de toda a ciência, para poder tentar tratar a situação. É o que a gente entende, tá? Através do que está escrito aqui, porque durou 3 anos, até que Davi, ele consultou o Senhor. E diz: e a fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas, e eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restavam dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não matariam, mas Saul, em zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. E aqui nós entendemos que não adianta nós fazermos o que nós achamos que é certo. Porque aqui nós vemos que Saul, ele estava por zelo de Israel e Judá, ele matou, na verdade, os gibeonitas. Só que existia ali um tratado, desde a época de Josué, entre o povo de Israel, o povo de Judá e os gibeonitas. E ele quebrou essa aliança. Se hoje a nossa palavra já é importante, aquilo que nós falamos, que nós prometemos, os tratados em que nós fazemos, seja na nossa vida pessoal, profissional, principalmente em questões políticas de nações, imagina antigamente, né? Então, ali havia um acordo entre eles. Saul, ele, por zelo, né? Ele matou o povo gibeonita, só que isso estava fora do que eles haviam acordado. E muito tempo depois, Davi ele já era rei há 30 anos, Saul ele já tinha falecido, veio uma fome muito grande sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. E durante 3 anos eles não conseguiram tratar essa fome, eles não conseguiram tratar essa escassez. Então, o que Davi fez? Ele entrou, ele orou, falou com o Senhor e veio a resposta. E Deus falou, olha, na época de Saul, ele quebrou esse tratado e por conta disso está havendo, no caso, essa fome e essa seca. Então, Davi mandou chamar os gibeonitas para poder resolver a situação. E Davi lhes perguntou, o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam, prata e ouro não resolverão a questão que entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. E eles responderam, Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor.
Em Levítico 24, versículo 21 e 22 diz assim: quem mata um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei que o estrangeiro e para o natural. Eu sou o Senhor com vocês. Então aqui nós ainda estamos falando do Antigo Testamento. Aqui, essa lei de Levítico, ela ainda valia. Então, quando os gibeonitas, eles falam que eles querem o sangue dos filhos de Saul, eles estão falando também baseado nas leis que os israelitas viviam. Como Saul não era mais vivo, eles não achavam justo tirar a vida do povo de Israel. Porém, ainda existiam os filhos de Saul que estavam vivos. E, no caso, o que eles pediram é para que fosse colocado em vigor a lei que os próprios israelitas viviam e obedeciam. Por isso, né, Davi diz: está bem, disse o rei, farei o que me pedem. E o rei poupou a vida de Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa dos juramentos de Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefimosete, os dois filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá, e também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon executaram um monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, a filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre a rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as vestes de rapina, que as aves de rapina, despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu que os animais selvagens os devorassem durante a noite. Então, o que aconteceu? Davi, ele chamou os gibeonitas para poder conversar e eles entraram num acordo de que, para que aquela situação melhorasse, até porque Deus estava agindo com justiça, eles deveriam matar os 7 filhos de Saul, porque foi Saul que atacou os gibeonitas, quebrando o acordo que eles tinham desde a época de Josué. E Davi achou justo, porém, ainda assim ele foi fiel ao que ele tinha prometido a Jonatas e poupou a vida do filho de Jonatas, mas 7 filhos de... Porém, no caso, 7 filhos de Saul, eles foram mortos por conta dessa justiça que precisou prevalecer. E o que eu consigo entender nesse primeiro ponto do texto é que a justiça do Senhor, ela sempre vai prevalecer. A mão do Senhor, ela está estendida sobre a nossa vida. Creia que em nome de Jesus, coisas que talvez você está vivendo, que já aconteceram há mais de 30 anos. Isso daqui que aconteceu com o povo de Gibeonita, aconteceu há mais de 30 anos, porque Davi, ele já estava reinando há 30 anos. Quando aconteceu na época do governo de Saul. E já tinham 3 anos em que o povo estava padecendo com fome, numa terrível seca. Então, ali, Davi, ele com sabedoria, ele executou a justiça através da morte desses 7 filhos do rei Saul. E o que aconteceu? Esses corpos, eles ficaram expostos para que todos vissem a vergonha. E Rispa, que ela era, no caso, concubina do rei Saul, ela estava viva, mãe de 2 desses 7 filhos, e o que ela fez? Ela ficou como guardiã desses corpos. E durante a semana eu refleti muito sobre essa palavra, sobre o que Rispa fez. Porque Rispa, ela não era rainha, Rispa, ela era concubina. E ela não era mãe dos 7 filhos, ela era mãe de 2 filhos. Mas ainda assim, durante meses, porque isso que aconteceu foi no início da colheita. De acordo com alguns estudos, provavelmente, possivelmente isso aconteceu
no início do ano, no período de mais ou menos de maio, de abril. E Rispa ficou cuidando desses corpos que já estavam em decomposição. Animais vinham tentando comer, tentando acabar ainda mais com esses corpos durante meses, até mais ou menos o período de setembro, outubro. Ela ficou ali como guardiã desses corpos. Vocês conseguem imaginar uma situação como essa? Num período de seca, num período de fome, uma mulher que estava abandonada, ela estava cuidando de 7 corpos dos filhos do rei Saul. É um amor pelo rei, é um amor pelos filhos, é um amor por aqueles filhos que nem eram delas. É um cuidado, um zelo que eu gostaria de te perguntar. Será que você está tendo esse zelo hoje pela sua família? Aqueles corpos, eles não tinham mais vida, mas ela passou meses, dia e noite, zelando por aqueles corpos. A mensagem que Deus colocou no meu coração para nós estarmos falando hoje não tem a ver para estarmos zelando por corpos, não é isso. É para pegarmos o exemplo dessa mulher e trazermos para a nossa vida. Será que nós temos zelado pela nossa família? Será que nós temos orado, jejuado, nos colocado na brecha pela nossa família? Ou será que nós estamos vivendo desanimados, estamos acomodados com esse desânimo, sem nos posicionarmos diante da situação? Aqui nós vemos Davi, que o rei Davi levou 3 anos para ele poder consultar a Deus o porquê daquela sequidão. E quantas vezes nós estamos passando por um momento de sequidão na nossa vida e nós estamos acomodados diante da dor. A dor está confortável porque a dor é conhecida. E nós não queremos sair daquele conforto. Infelizmente, nós muitas vezes estamos acomodados na dor. E hoje o Senhor Jesus, ele nos chama para um momento de posicionamento. E o posicionamento, ele não vem com facilidade. Rispa, ela estava ali se posicionando com muita dificuldade, provavelmente com fome. No mínimo, ela estava com uma dor emocional, porque ela estava ali cuidando do corpo dos 2 filhos dela, mais de outros irmãos, mais 5 irmãos dele, ou seja, 7 filhos de Saul. Sozinha, com um pano, abanando tudo, espantando aves durante o dia, feras durante a noite, sozinha, cansada, dia após dia. Imagina, eu tentei me colocar no lugar dela e eu não consegui. Eu não consegui passar o dia todo cuidando de corpos que já não têm mais vida, que estão expostos à luz do dia, estão em estado de decomposição, sendo que 2 eram filhos dela. Os outros ela conhecia. Vendo ali o legado de Saul se estragando, se decompondo. E ela tendo que lutar durante meses, de dia e de noite. E quando ela achou que ela iria descansar, ela não descansava, porque de noite tinham as feras que vinham para poder atacar. E vocês sabem o que aconteceu? Vamos ler aqui para poder descobrir. A partir do verso 11. Quando Davi soube o que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Amém? Então, o que aconteceu aqui?
naquela época, naquele período, ainda é hoje um desejo que geralmente familiares têm de serem enterrados com outros familiares, na verdade, mas principalmente na cultura dos israelitas era uma questão de honra. Então, deixar os corpos expostos como estavam, ainda mais em outra terra, numa terra que não era deles, era conhecido como uma vergonha. E o que Davi fez? Ele não só simplesmente reaveu o corpo dos 7 filhos de Saul, que haviam sido mortos e que Rispa estava cuidando, protegendo. Ele também foi atrás dos ossos de Saul e de Jonatas e juntou, no caso, os restos mortais dos outros 7 filhos de Saul e os enterrou na terra deles, porque Saul ele era da tribo de Benjamim. Então, ele deu também, no caso, nesse fim, ele honrou o legado de Saul. E isso tudo por quê? Porque uma mulher se colocou à posição. Porque uma mulher venceu o cansaço físico, mental e emocional. E protegeu o legado dessa família. E o rei soube. E em nome de Jesus, creia que todo o esforço que você está tendo de batalhar pela sua vida, pela vida da sua família, Deus, Ele está vendo. E no momento certo, Ele vai dar a ordem. Assim como Davi deu a ordem para que fossem até lá socorrer aquela mulher naquela situação e honrar o legado de Saul. Assim será na sua vida também. Mas nós precisamos estar posicionados diante do Senhor. Você tem estado posicionado diante de Deus? Nós muitas vezes deixamos que o nosso cansaço nos vença. Eu posso falar por mim mesmo. Muitas vezes eu já deixei o cansaço me vencer. Essa semana, por exemplo, eu aqui, a cara da alergia, o nariz todo entupido, fazendo nebulização, pedindo a Deus, Senhor, me dá força, como é que eu vou conseguir falar na consagração? Mas eu falei, como que eu vou falar sobre uma palavra de posicionamento e não me posicionar diante da situação? E estar ali presente mesmo diante de uma possível enfermidade. Não é uma enfermidade, mas é uma forma de falar. Na verdade, eu poderia, as irmãs aqui da consagração são uma bênção, eu poderia mandar mensagem para qualquer uma delas que elas estariam aqui, mas eu falei, não, eu estou falando sobre Rispa. Estou falando sobre uma mulher que se posicionou diante de 7 corpos, de dia e de noite. Como que eu não vou falar dessa palavra? Eu tenho que estar presente. E eu vejo Deus através dessa palavra de uma forma que eu não consigo explicar. Todo o texto, todo o contexto, desde o início até o fim, é a mão de Deus, é a mão da justiça do Senhor. Os gibeonitas nem eram um povo escolhido por Deus, mas Deus fez a justiça na vida deles, através da lei do próprio povo de Israel. Olha que impressionante. Olha como Deus, Ele zela pela palavra dEle. Seja forte e corajosa. Amém, irmã. Você também é forte e corajosa em nome de Jesus. Aleluia, Joyce. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmã Maria. A paz do Senhor, irmão Wallace. Amém. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Irmã Rosa. Bom dia, igreja linda. Irmãos, é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Se você em casa, você quiser ler 2 Samuel capítulo 21, do verso 1 até o verso 14, conta toda essa história. É uma história um pouco complexa, né? Eu tive que pesquisar um pouquinho para poder entender tudo o que estava acontecendo aqui. Mas quando eu entendi, eu conheci um pouco mais de Deus do que eu já conhecia, porque a gente sempre acha que conhece a Deus. Mas Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão perfeito, tão maravilhoso, que todos os dias nós vamos aprender mais sobre a perfeição, o amor, o zelo, a justiça dele. E se Deus fez isso, se Deus colocou o povo de Israel na seca por 3 anos, por um povo que nem era conhecido como um povo de Deus, que era o povo gibeonitas,
para honrar a lei que Deus criou, que foi escrita no livro de Levítico. Imagine que Deus não faz por nós. Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Creia que em nome de Jesus, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo é grande, é gigante. Creia que ele te ama, creia que ele julga a sua causa. Essa situação aqui com o povo gibeonita aconteceu há mais de 30 anos. E Deus, ele não se esqueceu. E o povo de Israel teve que arcar com a consequência. Os filhos de Saul tiveram que pagar com a própria vida. Porque era assim que era a lei da época. Então, creia que em nome de Jesus, Deus, ele faz justiça por você. Não queira fazer do seu jeito, que não vai dar certo. Ore, peça ao Senhor sabedoria. Hoje nós temos tantos recursos, não é verdade? Hoje nós temos tanto acesso a tanta informação, que nós vamos primeiro às ferramentas. Não, primeiro eu vou no advogado, primeiro eu vou no médico, primeiro eu vou no professor, primeiro eu vou nas outras pessoas. Se não der, se não acontecer, aí eu vou a Deus. Não, primeiro nós vamos a Deus. Entregar nas mãos dele, pedir orientação dele. E ele quem vai falar, é agora você pode. Não, agora você não pode. Senão você só vai gastar energia. Você só vai ficar mais cansado, exausto. Porque você está fazendo o que não é para fazer no tempo errado. Não é no seu tempo, não é na sua hora. É como Deus quer. E quando nós estamos perto do Senhor Jesus, pertinho dele, nós entendemos o tempo dele para a nossa vida. E nós não gastamos energia em vão. Ele fala a hora certa. Não, agora é a hora. Agora você vai procurar esse especialista aqui. Não, agora você vai procurar esse advogado aqui. Não, agora você vai procurar fulano. Aqui, o povo de Israel teve que pagar. O povo de Israel, que eu digo, os filhos de Saul. Eles eram do povo de Israel, da tribo de Benjamim. Tanto é que eles foram enterrados na tribo de Benjamim, como uma questão de honra ao legado de Saul. Mas se posicione. O que você tiver que acertar, acerte. Se você tiver que pedir perdão a alguém, peça. Faça isso hoje, não deixa para depois. Conserte o que você tem que consertar agora e segue em frente. Não olhe para trás. Não vale a pena perder tempo, a vida é muito curta. Quando nós vemos, a vida já passou. E o que nós temos desfrutado dela, não vale a pena guardar amargura no nosso coração. Não vale a pena remoer os erros do passado. O que nós precisamos fazer é estar perto de Deus, pedir a orientação do Senhor Jesus e seguir em frente. E obedecer. Porque não adianta pedir a orientação de Deus, Deus dá uma orientação com puxão de orelha e a gente não obedecer. Na verdade, e essa, irmã, é uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana e que, assim como falou, bradou o meu coração, está falando até agora, que possa falar o seu coração também. Se essa palavra fez sentido para você, se confortou, se trouxe paz ao seu coração, eu peço para que você também esteja conosco divulgando a palavra de Cristo. Envie essa palavra para alguém, para um irmão, para uma irmã, para um familiar, para um amigo, que eu tenho certeza que assim como tocou a sua e a minha vida vai tocar também o coração dessa pessoa em nome de Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, vamos ver. Dani Moraes, amém. É o que preciso fazer, me posicionar e ser persistente, amém, irmã. Que Deus possa te dar força, sabedoria, estratégia, para que você continue firme em nome de Jesus, sem desanimar, porque não é fácil, não. Eita glória! Graças a Deus, estamos pela graça dele, é verdade. O amor de Deus é fiel eternamente. Amém. Amém, irmã Amanda. Amém, irmã Rosa, irmã Joyce, irmã Dani. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, dar sabedoria, força e consistência. Porque Rispa, ela precisou ser consistente. Muitas vezes nós começamos de uma forma e quando chega no final não conseguimos concluir com a mesma qualidade.
né? E melhor é o fim das coisas do que o início delas. Essa palavra ela fala sobre a eternidade, mas muito se aplica à nossa vida. Então, que nós consigamos sempre, né, iniciar aquilo que Deus nos orientou e concluir com qualidade do início ao fim. Amém? Então vamos orar. Minha vozinha já começou a falhar de novo. Deixa eu só beber um golinho de água aqui rapidinho, tá? Amém? Vamos orar então. Se você puder, gostaria de pedir que você feche os olhos onde você estiver. Se você não puder, não tem problema. O mais importante é você estar ligada no Senhor Jesus, né, nessa oração, no que nós vamos falar com Deus agora. Amém? Amém, irmã Rosa. Eu creio na cura do Senhor Jesus. Amém. São processos que a gente passa. O importante é estar de pé, não é verdade? E Deus, Ele vai cuidar de nós. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças, ó Pai, por esse dia, por essa palavra, Deus, tão linda, tão maravilhosa, tão rica que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Ó Deus, obrigado porque aqui nós aprendemos, ó Deus, mais de Ti, mais a Tua perfeição, ó Deus. E quantas vezes, ó Pai, nós nos pegamos em situações que nós queremos desistir, desanimar, ó Deus, mas como rispa, meu Pai, nós estamos aqui nos posicionando diante da nossa família, meu Pai. Ó Deus, estamos pedindo que o Senhor possa nos fortalecer e nos sustentar para que possamos continuar de pé, lutando pela nossa vida, lutando pela nossa casa. Ó Deus, que assim como o Davi, ele pediu orientação a Deus e obedeceu a orientação do Senhor, que nós possamos a cada dia, ó Deus, ser orientados por Ti e seguir, ó Pai, o Teu direcionamento para as nossas vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos ajudar na nossa caminhada, Pai, em cada passo. Visita, Senhor, cada um dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, o lar deles, ó Deus, em especial, Deus. Eu te peço, ó Pai, saúde, ó Deus. Quantas pessoas estão enfermas, meu Pai? Seja, Deus, em questões respiratórias, alérgicas, ou seja, ó Deus, saúde, ó Deus, na saúde física ou nas emoções também, na saúde espiritual. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua cura possa chegar a essa casa, a essa pessoa, a esse coração, a essa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, escutar testemunhos, meu Pai, de cura, de milagre, meu Pai, porque é assim que o Senhor trabalha, meu Pai, quando o Senhor, Deus, fala conosco e nos toca, nós não somos mais os mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando, Pai, esse projeto evangelístico, meu Pai. Ó Deus, que ele não está ligado à denominação, mas sim a irmãos em Cristo, meu Pai, que creem no Senhor e nós estamos aqui reunidos, meu Pai, através da internet, que é uma bênção na nossa vida. Muitas vezes ela é usada para maldição, mas louvado seja o Teu nome que nós estamos usando ela para a bênção, meu Pai. Para estarmos conectados, ó Deus. Quantos irmãos são de outros municípios, até mesmo de outros estados, meu Pai. Mas todo sábado às 8 da manhã estamos aqui, reunidos para aprender mais a Tua palavra, para conhecer, ó Deus, mais a Tua palavra, mais de Ti, mais daquilo que o Senhor quer e tem para a nossa vida. Ó Pai, abençoa o nosso dia, o nosso sábado, o nosso final de semana. Ó Deus, renova, Senhor, as nossas forças, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter força para obedecer a Tua instrução para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Obrigada por estar aqui conosco. Continue nos acompanhando. Compartilhe essa palavra com alguém que eu tenho certeza que vai abençoar a vida dessa pessoa, assim como abençoa a nossa. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima.